Sabe qual é o peso real do silêncio de uma casa vazia? Não é apenas a falta de barulho, é o eco sufocante de uma vida que se foi e o vazio de quem ficou para trás. Mas, às vezes, esse silêncio é interrompido pelo som mais vil que a humanidade pode produzir: o barulho metálico da ganância. No meu caso, esse som veio em forma de saltos altos batendo com arrogância no piso de madeira e o estalo seco de latas de cerveja sendo abertas, enquanto o cheiro das flores do velório do meu pai ainda impregnava as cortinas da sala. Eu descobri, da pior maneira possível, que o sangue que corre nas veias nem sempre garante lealdade. Na verdade, para alguns, o parentesco é apenas um convite para o banquete, como urubus circulando uma presa que eles acreditam estar em defesa. Meu pai ainda nem tinha sido enterrado e meus tios já estavam na sala de casa com um mapa invisível de posse, decidindo quem levaria a televisão, quem ficaria com o carro e quem herdaria o terreno. Eles me olharam nos olhos, viram as minhas olheiras profundas de meses de noites em claro e tiveram a audácia de dizer que eu tinha 30 dias para sumir, porque a família precisava do dinheiro. Mas eles não sabiam de uma coisa. Meu pai e eu tínhamos um segredo guardado a 7 chaves, selado em cartório. Bem-vindos ao O Veredito. Hoje eu conto a história da família Urubu. Eu fui o babaca por expulsar meus próprios tios no dia do funeral? Escuta essa história completa e tire suas próprias conclusões. Para vocês entenderem como chegamos a esse nível de podridão, eu preciso voltar 3 anos no tempo. Foi quando meu pai foi diagnosticado com uma doença degenerativa extremamente agressiva. Naquele momento, a vida dele mudou, e a minha também. Eu era um jovem com uma carreira promissora, cheio de planos, mas não pensei 2 vezes. Pedi demissão, mudei meus horários e dediquei cada segundo do meu dia a ele. Eu era quem acordava às 3 da manhã para administrar a morfina, quem o carregava no colo até o banho quando as pernas dele já não obedeciam mais, e quem segurava a mão dele em cada sessão de quimioterapia que parecia sugar a luz dos seus olhos. Eu vi o meu herói, o homem mais forte que conheci, definhar dia após dia. E durante esses 3 anos de batalha hercúlea, onde estavam meus tios? Onde estava o tio Maurício e a tia Célia? Eles ligavam uma vez a cada 6 meses, geralmente para perguntar se o pai estava sofrendo muito, ou, nas entrelinhas, para sondar quanto tempo ele ainda tinha de vida. Eles nunca trouxeram um prato de comida, nunca se ofereceram para ficar uma tarde com ele para que eu pudesse fechar os olhos por 1 hora. Eles eram fantasmas, que só apareciam em fotos de família antigas, mas que ressurgiram das sombras no momento em que sentiram o cheiro de herança. Quando meu pai finalmente descansou na terça-feira passada, eu senti como se o chão tivesse desaparecido. Eu estava exausto, física e emocionalmente, vivendo em um estado de transe. O funeral foi uma névoa de dor, mas foi exatamente ali que a ajuda interessada começou a aparecer. Tia Célia me abraçou no velório, com um perfume forte que me dava náuseas, e sussurrou no meu ouvido: "Não se preocupe, querido, nós vamos cuidar de tudo agora. Você já fez demais. Descanse." Na hora, no meu estado de vulnerabilidade, eu achei que era um gesto de carinho genuíno. Eu estava tão quebrado que não percebi o brilho de cobiça nos olhos dela enquanto ela fingia consolar meu pranto, mas na verdade analisava o relógio de ouro de coleção que meu pai usava no pulso. No dia seguinte ao enterro, antes mesmo do sol baixar e o luto esfriar, o SUV de luxo do meu tio Maurício estacionou na porta. E ele não veio sozinho. Veio com a esposa fofoqueira, os filhos mimados e a tia Célia. Eles não trouxeram flores, nem palavras de conforto. Eles trouxeram malas de viagem. Em menos de 2 horas dentro da casa, o cenário mudou de um lar em luto para uma zona de liquidação pública. Eu estava na cozinha, tentando tomar um café amargo e processar o vazio da cadeira do meu pai, quando ouvi um barulho repetitivo de fita adesiva sendo puxada. Fui até a sala e vi a cena mais surreal e irrepreenda da minha vida. Minha tia Célia estava com um rolo de etiquetas vermelhas, daquelas de bazar, colando o nome dela e dos filhos atrás de cada móvel de valor que via pela frente. Ela etiquetou a mesa de jantar de carvalho maciço, os quadros que meu pai colecionava com tanto orgulho e até a cafeteira expresso que eu mesmo tinha comprado para ele. Quando eu perguntei com a voz trêmula o que diabos ela estava fazendo, ela se virou com um cinismo cínico e disse:
Ah, querido, precisamos organizar a partilha antes que as coisas sumam. Isso aqui é patrimônio da família. Como você é jovem e mora aqui de graça há anos, os irmãos decidiram vender tudo para dividir de forma justa. Afinal, o seu pai gostaria que fôssemos amparados, não é? Você entende de negócios. Enquanto isso, o meu tio Maurício já tinha se apossado do escritório. Ele abriu as gavetas da escrivaninha, mexendo em pastas de documentos pessoais como se estivesse revirando lixo. Ele abriu uma cerveja gelada, colocou os pés sujos em cima da mesa de mahogny, a mesma mesa onde meu pai passava horas lendo poesia, e me disse que já estava contatando um corretor de imóveis de alto padrão. Ele afirmou que o bairro tinha valorizado absurdamente e que a casa valia uma pequena fortuna. Segundo a lógica distorcida dele, eu deveria ficar muito grato, porque ganharia uma pequena comissão por ter cuidado do meu pai, mas que o montante principal seria dividido entre os 3 irmãos legítimos. Ele teve a pachorra de sugerir que eu procurasse um kitnet de 30 metros quadrados no centro, porque um rapaz solteiro não precisa de tanto luxo. Eles falavam de mim como se eu fosse um inquilino indesejado que se esqueceu de pagar o aluguel, ignorando completamente que aquela era o meu único lar e que eu tinha investido cada centavo da minha poupança pessoal para manter os tratamentos experimentais do meu pai quando o plano de saúde se recusava a cobrir. A audácia deles não conhecia limites. Naquela mesma noite, eles decidiram por conta própria que iam dormir na casa para vigiar o patrimônio contra invasores. Eles pediram pizzas gigantes, espalharam farelos e gordura pela cozinha que eu mantinha impecável por causa da imunidade do meu pai e começaram a rir alto de piadas internas, celebrando a fortuna, enquanto eu estava no quarto ao lado, abraçado ao travesseiro dele, tentando segurar um grito de raiva. O ápice do desrespeito foi quando eu ouvi as passas da tia Célia entrando no quarto do meu pai. O quarto que ainda preservava o cheiro dele, onde os livros de cabeceira ainda estavam na ordem exata em que ele deixou pela última vez. Eu a encontrei mexendo na caixa de joias de veludo da minha falecida mãe, testando um anel de pérolas no seu próprio dedo gordo. Eu explodi. Gritei para ela sair dali imediatamente, que aquele lugar era sagrado. Ela teve a coragem de me olhar com desprezo e dizer que eu era um sobrinho desequilibrado e que a tristeza estava me deixando paranoico, mas que eles me perdoavam, porque sabiam que eu estava apenas com medo de perder a vida mansa que eu levava às custas do velho. Foi naquele momento, parado no corredor escuro, que eu percebi que não existe diálogo com quem não tem alma. Eu parei de discutir, respirei fundo, engoli a seco e liguei para o Dr. Roberto. O Roberto não era apenas um advogado competente, ele era o melhor amigo do meu pai há 40 décadas. Ele acompanhou cada noite de agonia, cada desprezo que meus tios demonstraram nos últimos anos e, principalmente, ele era o guardião da última vontade do meu pai. Eu disse apenas 6 palavras para ele. Beto, eles estão canibalizando a casa. Ele me respondeu com uma voz fria e decidida. Segura a onda por 20 minutos, estou chegando com a artilharia. 20 minutos depois, a campainha trocou como um trovão. Meus tios, achando que era o tal corretor de imóveis vindo avaliar a mansão, foram até a porta em comitiva, exibindo sorrisos gananciosos. O tio Maurício até ajeitou a gola da camisa, pronto para inflar o preço. Quando o doutor Roberto entrou com sua pasta de couro preta e um semblante de quem não estava para brincadeiras, o clima na sala ficou denso. Ele não cumprimentou ninguém, simplesmente sentou na cabeceira da mesa de jantar, exatamente em cima da etiqueta vermelha da tia Célia, e exigiu que todos se acomodassem. Ele retirou um envelope lacrado com o selo dourado do cartório de notas. Meus tios estavam quase salivando de expectativa. Tia Célia, com uma voz aveludada e falsa, começou. Doutor, queremos agilizar o inventário, sabe como é? O luto é excruciante e queremos resolver essa burocracia logo para que a família possa, enfim, encontrar paz. O doutor Roberto olhou para ela por cima dos óculos com um desprezo profundo e disse: Sim, vamos resolver, mas não há inventário para ser feito sobre este imóvel, nem sobre o carro, nem sobre as contas de investimento do senhor Carlos. Um silêncio de túmulo caiu na sala. Meu tio Maurício soltou uma risada nervosa e rebateu. Como assim, doutor? O Carlos era meu irmão de sangue. Eu sou o herdeiro legítimo junto com a tia Célia. A lei é clara sobre sucessão. O advogado abriu o documento e começou a ler com uma voz que ecoava pelas paredes. Em vida e jogando de plena capacidade mental, o senhor Carlos realizou uma escritura pública de doação de bens com reserva de usufruto.
Há exatamente 5 anos, a propriedade total deste imóvel, assim como a titularidade integral das contas bancárias, foram transferidas legalmente para o seu único filho. O Sr. Carlos manteve apenas o direito de residência até o fim da vida. Com o falecimento dele,